Mas eu quero chamar a atenção, Laurinho, para a construção do texto. Kardec começa lá falando da raça adâmica, mas o nosso texto aqui, entre outras coisas, nos chamou a atenção para vários temas. Qual que é o assunto? O assunto geral aqui. O assunto geral aqui chama-se Gênese espiritual. O que é Gênese? É origem. O que o Kardec está propondo como teoria? Porque a gente fica na periferia, aqui, com essa questão. Ele criticou algumas pessoas, alguns seres humanos, porque ele escreveu algo que parece que agora no século XXI não está podendo escrever. Mas, interessante, ele está falando assim, a origem nossa é espiritual. O mundo primitivo é o espiritual. Você é espírito. Você reencarna escolhendo provas e vai experimentar situações que você escolhe. Qual o primeiro ponto? No item 1, Kardec falou do princípio espiritual, do elemento espiritual, da sua diferença com o elemento material. Reportou a filosofia espírita. Mostra para a gente, porque começa aqui também num capítulo falando sobre Deus, né? Capítulo 2. Mostra para a gente os 3 elementos do universo, que os espíritos até disseram assim, essa é a verdadeira trindade, viu? Deus acima, de um lado o elemento espiritual, de outro lado o elemento material. E aí poder-se-ia ter um tertium genius, que fica entre os dois, semimaterial, que seria a matéria cósmica. Aí ele começa, vamos escrever agora sobre a união. Como que se dá a união do princípio espiritual com a matéria? E ele escreve sobre isso. Depois é engraçado, porque ele escreve algo interessante. Ficou esquecido pelos detratores. Hipótese. Essa é uma palavra interessante, porque hipótese significa hipótese. Não significa certeza. Hipótese. Sobre o quê? A origem do corpo humano. Aí depois, ele escreve encarnação dos espíritos. Lauro, mas é engraçado Kardec, viu, só? Porque depois, o outro texto que ele escreve chama reencarnação. Então, ele vai tecer ali a sua teoria sobre a encarnação dos espíritos. E aí ele diz assim, o espiritismo ensina como se realiza a união do espírito com o corpo. Aí lá nas reencarnações, ele vai dizer assim, o princípio, ou seja, a base sobre a qual se sustenta o edifício espírita, que é sem reencarnação, esquece. Tem futuro da alma, não tem alma imortal, não tem espiritismo, não tem mundo espiritual, não tem patavina nenhuma. Porque o resto, que é fundamentado lá nos fanáticos, ele perde o seu equilíbrio. Porque segundo o que a gente estuda lá em O Céu e o Inferno, que seria interessante os detratores também estudar, lá no Céu e o Inferno ele vai explicar bem as teorias e as cartas pastorais, as quais faz uma miscelânea, e ele vai pegando dentro do texto e mostrando incoerência interna por incoerência, dentro do próprio texto. E como se não bastasse um profundo conhecedor de escrituras, o Kardec fundamenta na própria Bíblia dos fanáticos. E contrapõe. Então ele fala aqui sobre o princípio da reencarnação, consequência inevitável da lei do progresso, ou seja, nós vamos reencarnar. Mas aí ele abre um espaço dizendo assim, olha, só que na reencarnação tem um problema. Nós temos vários planetas, vários orbes, né, várias esferas, né, Laurinho? Que não é hierarquia dos espíritos, não é escala espírita, é uma bola, né? Onde tem habitantes, espírito encarnado, desencarnado. Aí ele vai dizer assim, tem espírito que vem de lá. Tem espírito que está encarnado aqui, morre, sai daqui e vai reencarnar no outro planeta. Emigração e imigração de espíritos. Nesse texto que a gente está lendo. Mas as pessoas vão ficar preocupadas lá só com a caracterização do exemplo que ele utilizou, que era o que ele poderia lançar a mão. Até porque a comparação dele é pela informação que lhe chegava por jornais que ele usa lá na revista Espírita, ele vai assim, conforme o correio de lugar tal, Estados Unidos, lá do outro país, da França, ele fala assim, escreveram isso, deram notícia disso.
O outro ali escreveu um livro, uma brochura. Olha, eu estou pesquisando. Então, ele pesquisava disponível. Ele não tinha Google, não tinha internet, ele não tinha essa disponibilidade que a gente tem aqui hoje. Com uma diferença, né, Laurinho? Com a pouca disponibilidade que ele tinha, ele é um profundo conhecedor de tudo que o rodeava. Quando a gente conhece pouco e mal e porcamente. Então, na raça adâmica, ele vai tecer alguns comentários, mas, Laurinho, olha que interessante, ele começa o texto dizendo assim, segundo os espíritos nos anunciaram, essa emigração e essa imigração dos espíritos, explicando, né, Laurinho? Ele fala assim, emigrar, porque essas populações de mortos e vivos se mesclam incessantemente, ele vai dizer assim, né? Há diariamente emigrações do mundo corporal para o espiritual. Morre aqui e vai para a pátria espiritual. E imigrações, reencarna, escolhe prova e vem reencarnar. Mas só aqui, ele fala assim, não, isso é regulado pela sabedoria divina por conta das leis universais, questão 258, e as várias outras, e os vários textos, inclusive o capítulo 6 dessa obra. E ele vai dizer assim, essas imigrações dessas massas de espíritos, elas acontecem no universo. E é então que quantidades inumeráveis são logo substituídas por quantidades equivalentes nas encarnações. E aí ele vai tecendo, falando da imigração e imigração, para chegar a conversar com o texto bíblico. O texto bíblico fala do Adão, que é feito do barro. Ele falou assim, olha, por mais que quando chegar no século XXI vai falar em clonagem, e quando o Mauro Biglino vai traduzir a Bíblia, ele fala, se eu traduzir ao pé da letra, gente, lá na costela do Adão, o que aconteceu para produzir Eva é uma clonagem. E quando vai fazer o Adão, traduzindo ao pé da letra o texto, Mauro Biglino é um italiano, tradutor da Bíblia, mais de 40 anos de experiência. Ele diz assim, traduzindo ao pé da letra, o Adão foi feito também como clone daqueles que o fizeram. E aí eu não vou entrar no mérito. Traduzindo ao pé da letra. Ou seja, a gente conhece nada, né, de muita coisa, né, Laura? A gente conhece nada de muita coisa. Porque isso é um autor traduzindo, trazendo o rol de palavras, dizendo aqui, ó, traduz ao pé da letra essas palavras aqui e junta. Mas vai traduzindo direto, sem pensar, sem colocar sua ideologia. Vê o que forma no final de frase. E aí, Laurinho, o Kardec vem conversar com os textos traduzidos segundo o vulgo, porque tem uma base que chama Vulgata Latina. Ou seja, aquilo que se deturpou do texto virou algo vulgar e fizeram uma Bíblia. Como estão querendo fazer hoje com o texto dos outros? Que isso é crime. E aí, então, ele vai dialogar com esse texto e fala, olha, Adão não é uma pessoa. Porque os espíritos dizem isso para ele. Ele fala assim, não, Adão não é uma pessoa, é uma alegoria. Apesar de que quando ele explica assim, Adão viveu em que época? Eles falam assim, naquela data que está narrada lá. Né? Mas antes, na pergunta anterior, eles falam assim, não, Adão não é gente. Né? É uma alegoria. Ele não é tronco comum, não teve como. Tanto é verdade, né, Laurinho, que um filho desse tronco vai casar num outro lugar e o Adão não tinha viajado para lugar nenhum, né? Tanto que ele era bem inocente no princípio, ele foi ter um pouquinho de maldade ao longo da vida dele, né? Então, ele vai dialogar com o capítulo 4, versículos 22, ali, né? Vai falar da raça adâmica, vai falar do Tubal-Caim, dentro desse texto, mas ele não cita. Isso é um trabalho nosso, nós que temos que estudar. Ele fala, então, dessa raça adâmica, que seria produto de uma dessas imigrações de massas de espíritos, então vem um coletivo de espíritos, se reencarna aqui, e eles já tinham as ideias inatas que a gente estudou, aquelas, inclusive o Emmanuel fala lá, né, Laurinho, nas vocações e nas profissões, capítulos 16 e 17 da sua obra, para quem gosta de uma obra mediúnica aí também, para ser citada, ele fala isso, essas ideias inatas, essas vocações, o espírito já as traz, e aí chega aqui, ele encontra o material ali, mesmo que primitivo, e ele começa a operar. E ele também ensina isso para os outros, ele fecunda, né, Laurinho? Vira mestre.
porque ele tem aquele talento. Você falava no nosso vídeo da parábola dos talentos, né, quando a gente o gravava. E aí, então, eu voltando aqui para o 38, ele fala assim, os caracteres fisiológicos das raças primitivas são o indicativo evidente de que elas provêm de tipos especiais. O que significa isso? Ele deu um exemplo para validar a teoria que veio sendo construída e para validar o ensino dos espíritos. Espera lá, eu quero saber se esses espíritos estão me enganando. Deixa eu observar ao meu redor se o que eles estão falando seria ao menos lógico, racional e que há algum bom senso. Então eu olho para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, mas por que quando eu saio de determinada localização geográfica, vou para uma outra? E lá eu vou encontrar organismos fisiologicamente com aparências muito, muito distintas, diferentes. Mas é claro que ele está sujeito à influência do meio. Por quê? Vem um tal de Darwin, escreve um monte de coisa, vem um outro lá, fala da teoria poligenista, mas tem um cara da época do Kardec, parente lá do Darwin, que escrevia sobre eugenia, o melhoramento. Esse era racista. O Kardec combate ele. Queria concordar com as pessoas que pudessem estar lendo esses textos. Aproveitando que é bom, jogando fora o que é